Então, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma sessão online da PASC, em concreto do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, um grupo de trabalho coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, que é vice-presidente da direção da PASC. Como sabem, esta nova direção da PASC, que já foi eleita há mais de um ano, em março de 2023, tem apostado fortemente em grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos, para além deste, o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Nós promovemos todas as semanas, isso é facilmente aferível verificando o nosso site, promovemos todas as semanas sessões online, conforme a área temática de cada um destes grupos de trabalho, e essas sessões têm sido muito importantes, quer desde logo para agregar novas associações. No espaço deste ano entraram 20 associações para a PASC, o que é obviamente relevante. Entraram 15 associações numa Assembleia Geral em outubro e mais recentemente, em março deste ano, entraram mais 5 associações e muitas delas tinham participado previamente em sessões promovidas pela PASC. Uma dessas associações que entrou mais recentemente é a Associação Pró História, que está hoje aqui connosco, e estas sessões também servem para isso, para que associações que, entretanto, tenham ingressado na PASC se possam dar a conhecer, possam partilhar aquilo que fazem, e é precisamente hoje esse o propósito. Temos connosco uma associação, que é a Associação Pró História, enfim, que é uma associação de âmbito mais cultural. De resto, essa é uma vertente que tem sido fortalecida com novos ingressos, o que particularmente a mim me apraz registar, enfim, sem desmerecer outras áreas que sempre foram muito relevantes no âmbito da paz, nomeadamente a área do ambiente, questões sociais, económicas, mas havia um déficit, claro, de associações de cariz mais cultural, e esse déficit está a ser claramente suprido, e precisamente uma dessas associações mais culturais que entrou mais recentemente foi a nova associação, a Associação Pró História, que está aqui representada por 2 pessoas, a Maria Barroco e o Miguel Afonso. Eu passo a palavra ao Carlos Magalhães, que irá apresentar estes nossos 2 convidados especiais, e depois a Maria Barroco irá gerir a sessão, irá gerir uma primeira apresentação da Pró História, e depois, finalmente, haverá um debate extensivo a todos os presentes. Carlos, a palavra é tua. Então, muito boa noite. Em nome do Grupo de Trabalho da PASC, Democracia, Cidadania e Inclusão Social, agradeço a presença neste debate conversa online da Maria Barroco e do Miguel Afonso, da Associação Pró História. Começo por traçar uma breve nota da Maria Barroco, nota biográfica. É uma artista visual e produtora, é mestre em Estética e Estudos Artísticos, com especialização em Fotografia e Cinema pela Universidade Nova de Lisboa. No início de 2020 criou a Penumbra, com o propósito de promover a criação e realização de projetos artísticos a nível nacional e internacional. Em 2022, coorganizou o Seminário Internacional de Investigação Artística Utopia, na aldeia de Cabeça do Peão, no Fundão. Desde 2024 integra o coletivo Birra. Peço se cometi alguma incorreção nesta apresentação, peço depois me corrijam. Em relação ao Miguel Afonso, ele é membro do coletivo artístico Colónia Calúnia, onde desempenha as funções de letrista, vocalista e intérprete. Atualmente assume funções no projeto Alma Ata e escreveu recentemente o prefácio do livro Saturnália, de André Fontes. Pronto, estão apresentados. Se quiserem acrescentar alguma coisa da vossa biografia, estejam à vontade, e passamos a palavra
penso que já à Maria Barroco. Boa noite Exatamente. a todos. Força. Boa noite a todos. No meu caso está tudo correto, muito obrigada pela apresentação. No caso do Miguel também parece que sim. Nós temos uma apresentação, aliás, muito parecida com a que já tínhamos feito, mas pronto, vamos ter mais tempo para debater e para responder a perguntas. E então eu vou partilhar a apresentação. E sim. Não sei se estão todos a ver a apresentação. Sim, sim, perfeitamente. Podes avançar. Ok. Então, a Pró-Histórica foi constituída em setembro de 93, portanto, nem eu nem o Miguel éramos nascidos, e começou com a minha família, ou seja, com o meu avô, os meus pais e os meus tios. E é uma associação privada, sem fins lucrativos, e que desenvolve e desenvolveu inúmeras ações na área da cultura, da história, do lazer, do desporto e da formação ambiental. Eu trago aqui alguns exemplos dessas atividades, a edição de livros, formações como esta que era a base, onde se juntavam formadores de várias áreas, não só culturais, como também do desporto, da ciência, na altura para promover também, havia um problema, eu venho de Linda a Velha e se alastrava também um bocadinho a Oeiras, de os jovens estarem um bocadinho sem rumo e sem grande acompanhamento, e estas formações vinham também comatar esse problema. Tivemos também maratonas fotográficas e trouxemos, em parceria com a National Geographic, o Steve McCurry e o David Alan Arvind, dois fotógrafos muito famosos. Isto foi um grande evento e muito importante para a história da Pró-História. Entretanto, também se calhar por minha causa, pelo meu nascimento e dos meus primos e tudo mais, os meus pais deixaram isso um bocadinho de lado e a minha família deixou isso um bocadinho de lado, até que eu decidi também ir para a área das artes. E em 2020, quando estava a fazer o meu mestrado, decidi com um artista plástico criar a Penumbra. Portanto, 2020, em pleno ano de pandemia, decidimos ganhar coragem e comatar também um problema que nós achámos que havia no mundo artístico. Então, a Penumbra é uma plataforma independente, produção e divulgação de projetos artísticos nacionais e internacionais. Deseja ser um laboratório de ideias e conceitos, uma oficina versátil, uma incubadora de pensamentos, um espaço de reflexão e disrupção. Uma produtora sensível à comunicação dos processos e à forma de operacionalizar conceitos que aproximem as pessoas da arte, ou seja, sempre o intuito de aproximar as pessoas. E entre 2020 e 2023 estabelecemos algumas parcerias que ainda hoje perduram. Uma delas é a ARS, que é uma estrutura de investigação. Desculpem, quero só tirar aqui uma coisa. Okay. No Fundão, mais para a frente vou mostrar alguns eventos que fizemos com eles. Uma residência artística chamada Almacama, em Marrocos, numa aldeia a cerca de 30 minutos de Marrakech, chamada Tahanut, que é a casa, o espaço físico, e a ideia de ter lá residências surgiu de um também artista plástico, Mohamed Morabiti, já em 2024. E depois também com o Shock Manifestation, que é um evento, mas que é também uma rede europeia de artistas. E nós também marcámos presença, também vou mostrar mais à frente, marcámos presença em alguns destas edições deste festival.
E também conseguimos estabelecer uma rede de artistas internacional que trouxemos cá para eventos que também já vou mostrar mais à frente. Algumas atividades, nós tínhamos um espaço na ajuda e trazíamos frequentemente, tínhamos uma rúbrica, uns eventos que era Conversas na Penumbra, onde tentávamos aproximar o artista do público. Nós achávamos que às vezes havia falta havia uma comunidade muito hermética entre artistas e não falavam com o público e o público não falava com os artistas. Então criámos estas conversas informais e depois, se fizesse sentido, o artista mostrava o seu trabalho, exibia o seu trabalho mais como uma exposição tradicional, mas se não fizesse sentido, ou seja, se ele estivesse ainda no processo ou não quisesse mostrar, também não havia problema. Era mais para trocas de pensamento e de metodologias, de processos, mais nesse intuito. Neste caso, temos aqui um ilustrador que ainda não tinha apresentado o seu livro de banda desenhada e estava a mostrar em primeira mão alguns do projeto que acabou por ser depois apresentado, passado. Já agora, Maria, só uma questão prévia. Tem a ver com este espaço em particular, até porque isso estávamos a falar na reunião de direção, antes de começarmos esta sessão. Isso é uma questão muito frequente entre as associações da sociedade civil. Há muitas delas que não conseguem ter uma sede, terem espaços próprios. Como é que vocês conseguiram esse espaço? Foi cedido Foi-nos cedido. pela, Foi-nos cedido. pela freguesia, pela Câmara? Não, por uma pessoa privada. Ok, muito bem. E este espaço já não o temos. Agora vamos. Pronto, eu depois para a frente posso explicar para ser cronológico, Muito bem, mas este espaço já não temos. muito bem. Sim, pronto, e tínhamos as conversas. Tivemos também, nesse mesmo espaço, aulas de desenho, porque também achámos que muitas vezes havia um problema em ter aulas com modelos nus, de modelo nu, fora da academia, e os alunos não conseguiam praticar dentro do âmbito académico desenhos não só para as belas artes, ou seja, em faculdade, como também para o exame de desenho do 12º ano. Então tínhamos muitos alunos do 12º ano, principalmente na altura dos exames nacionais, reforçávamos a oferta, como também tínhamos, como podem ver, alunos mais velhos da faculdade, que vinham ter connosco, além de que o artista plástico que cofundou comigo a Penumbra era também professor de desenho e então fazíamos essa parceria com a escola António Rui, que era onde ele lecionava. Depois fizemos várias exposições, temos aqui alguns exemplos, em galerias maiores, como é o caso da Casa da Avenida, como em galerias mais pequenas, como esta galeria na Montra, em Caxias, e fomos estabelecendo também uma rede com os galeristas, que também é importante. Aliás, é muito importante. E ter uma boa relação. E fizemos também uma exposição no nosso espaço, nesse espaço na ajuda, onde reunimos 58 artistas, também como uma maneira de homenagear os nossos amigos artistas, digamos assim, criar esta rede e torná-la quase concreta, digamos assim, numa exposição. Ou seja, cada artista cedia um quadro para expor. E foi assim um bocado os amigos da Penumbra. Depois passamos para as residências e levámos 10 artistas durante 10 dias a Marrocos, ao Almacam, à tal aldeia a 30 minutos de Marrakech, o enunciado, entre aspas, era simples, só tinham de estar 10 dias a viver
em Marrocos, a ver Marrocos, a falar com a população, tudo o que quisessem, só tinham de deixar um quadro ao Morabiti ou uma obra ao Morabiti, mas depois podiam trazer tudo o que quisessem. E tinham as condições, este aqui do lado esquerdo era o ateliê dos artistas, tudo fornecido pelo Morabiti e pela Penumbra, e portanto gostamos de proporcionar uma oportunidade quase única a estes artistas. Temos aqui alguns exemplos de peças, como também do local. Outra residência foi no campus mineiro do Fundão, ou seja, nas minas da Panasqueira, onde tivemos a oportunidade de fazer a Utopia, onde trouxemos artistas um bocadinho de toda a Europa, da Croácia, da Holanda, de Espanha, da Grécia, muitos dos quais que conhecemos no Shock Manifestation. Trouxemos também durante 10 dias para o enunciado era: se os artistas governassem o mundo, como é que mudaria o mundo? E neste caso o mundo era a serralharia das minas da Panasqueira, que estava abandonada, cheia de objetos, como se tivessem ido embora um dia e nunca mais voltassem. E o que vemos, por exemplo, aqui em baixo são joias feitas com objetos encontrados lá no sítio. Temos também aqui outras obras, portanto, multidisciplinar, isso é sempre muito importante para nós, e também de todas as faixas etárias, ou seja, o nosso artista mais velho provavelmente tinha 60 anos e a nossa artista mais nova 20. Ou seja, uma artista que ainda está praticamente a estudar, com várias muito multidisciplinar, performance, escultura, vídeo, e nós também fizemos algumas performances, gostamos muito de trazer a arte onde ela normalmente não está. E, por exemplo, aqui fizemos numa adega, integrado num evento de prova de vinhos na Quinta do Olival da Murta, no Carnaval. E então, basicamente, as pessoas iam ver o vinho e conhecer o vinho que era produzido nessa adega, e depois tinham direito a ver a nossa performance dentro e site específico para esta adega. Fizemos também na Casa da Avenida, onde também sempre a trabalhar com várias disciplinas, músicos, atores, escritores, sempre com as artes plásticas também. E depois o vídeo, que é mais a minha área, ou seja, sempre que estas residências aconteciam, eu aproveitava a oportunidade de ter tantos artistas juntos e estar em sítios, provavelmente que não estou todos os dias, obviamente, para fazer a minha própria obra visual, e fiz videoclipes com os outros artistas das residências para a banda Alma Ata. Outros vídeos que também fizemos entre artistas, ou seja, juntámos as várias disciplinas, ou seja, tínhamos escritores, tínhamos músicos, artistas visuais, e tudo ficava em unidade nos vídeos. Depois partilhávamos ou usávamos nas performances. Aqui a nossa participação no Choque, em que tínhamos performance, vídeo, música e artes plásticas. Isto são frames dos vídeos e também fotografia da performance lá. E em 2023 a Penumbra acabou, o coletivo Penumbra, o coletivo artístico, e com algumas das pessoas que conhecemos também durante o percurso que acabei de mostrar,
criámos em 2024 o coletivo Birra, que o manifesto o que vem aqui, e estamos agora a começar, ou seja, começámos agora no início, estamos agora a começar a definir o nosso foco para 2024, 2025, e em princípio já alinhavamos residências outra vez no Fundão, onde provavelmente o nosso interesse vai ser criar lugares seguros no mundo, ou seja, será esse o mote. E que tem tudo a ver, na nossa opinião, e claro que vamos também investigar mais, nós temos sempre uma grande vertente de investigação, na inclusão, ou seja, também no tema desta conversa que vamos ter. Portanto, e pronto. Muito obrigada. Vou parar de partilhar. Muito bem, Maria. Não sei se queres dar a palavra ao Miguel. Em todo caso, há uma questão que me surgiu. Esse anterior projeto acabou porquê? Enfim, se queres partilhar. E se este novo projeto pretende ser, no essencial, uma réplica, ou seja, muda o nome, mas no essencial é a mesma coisa. Ou há, de facto, uma inflexão e a procura de novas coisas, novos caminhos, novos horizontes. Na verdade, eu acho que a penumbra na teoria não foi o que aconteceu em termos de estarmos todos alinhados para os mesmos objetivos. Ou seja, eu acredito como é que eu dizer, mais num coletivo, e não foi o que acabou por acontecer com a outra parte dos fundadores da Penumbra. E pronto, sem problemas, não é? Digamos assim, queremos coisas diferentes, está tudo bem. Ou seja, respondendo à pergunta, a Penumbra não, eu sinto que a Penumbra não cumpriu aquilo que se propôs. Ou seja, cumpriu, fez as residências, tive muita experiência a nível de produção, mas em termos de criar um lugar seguro, se calhar, ou de criar uma associação em que todos se sentissem bem, e um coletivo onde todos tinham uma voz, não, eu sinto que não foi isso que aconteceu. E então sinto que ainda não se cumpriu a penumbra, digamos assim. Portanto, não é bem uma réplica, é uma tentativa de fazer algo em que todos acreditamos. Muito bem, então duas perguntas prévias da minha parte. A primeira, enfim, mais técnica, tem a ver com, enfim, os vossos projetos que parecem muito interessantes, nomeadamente as residências, isso envolve custos, não é? Trazer gente do estrangeiro, garantir, enfim, alojamento, pelo menos, envolve custos. E a pergunta é como é que vocês conseguem, como é que vocês conseguiram o financiamento para suportar esses projetos, nomeadamente as residências. E a segunda pergunta, que já tem mais a ver com o tema que é o tema 2, portanto, a cultura como elemento de coesão social. Vocês são claramente uma associação, enfim, eu diria de cultura de vanguarda, ou de vanguardas, não é? E a minha questão é, os vossos projetos têm algum impacto local, tangível, reconhecível? Enfim, isso para antecipar a vossa resposta, se de facto o que vocês fazem a nível cultural é de facto, a nível local, pelo menos, ou imediatamente, um elemento de coesão social. Se vocês se têm essa percepção, enfim, fica a pergunta. Então, respondendo à primeira pergunta, um, como é que nós conseguimos ter dinheiro ou conseguir suportar os custos, que nem sempre é em dinheiro?
das nossas residências dependia muito, mas a maior parte dos custos era assegurada pelos nossos parceiros e também tivemos apoios da DG Artes, ou seja, foi um misto das duas e também numa entreajuda de parceiros e dos próprios artistas, ou seja, por exemplo, normalmente, sim, em todas isso aconteceu. Os artistas só pagavam o voo, Uhum. mais nada. Era a única coisa que normalmente tinham de suportar, porque nós tínhamos também de pagar os voos da própria equipa, era a única razão. Porque de resto tudo foi assegurado pelos nossos parceiros e normalmente nem arrancávamos com uma residência tão grande e, por exemplo, para Marrocos é uma loucura até em termos de produção e de logística. Tínhamos de assegurar que o nosso parceiro ia cumprir com o que nos tinha prometido, digamos assim, ou com o que estava a oferecer. Não sei se respondi à pergunta. Muito bem, muito bem. Em relação à segunda parte, se calhar vou deixar o Miguel aqui. Olá, boa noite a todos. Então, relativamente à segunda parte da pergunta, obviamente a Birra ainda é muito jovem, não é? Portanto, temos muitas ideias, muita ambição e muita vontade de fazer as coisas andar para a frente. No caso da Penumbra em particular, o impacto tangível a nível social e a componente de inclusão social que a Penumbra, penso eu, através da minha observação e do meu acompanhamento da própria associação ou do próprio coletivo antes de eu trabalhar mais diretamente com a Maria aqui na Birra, aquilo que eu notava que a Penumbra fazia sobretudo era a questão da multidisciplinaridade, mas também o confronto de gerações. Muitos dos artistas que a Penumbra, a quem a Penumbra dava exposição e com quem colaborava, eram referências locais, mas eram sobretudo também pessoas que começaram a sua vida artística tarde e que não tinham necessariamente uma... Desculpe lá, Miguel, ponha-se mais centrado na câmara. Peço desculpa, peço desculpa. Ok. E que apesar alguns artistas eles eram consagrados, mas no caso de outros a sua obra não era tão conhecida e há também os artistas emergentes que a Penumbra ajudou a desenvolver, como é o caso, por exemplo, da minha própria banda e de artistas de outros escultores, como é o caso da Madalena, e pô-los a aprender e a lidar diretamente com artistas muito mais experientes, como é o caso da Altina, neste caso, não é? Que é uma televisão fantástica. E, portanto, em termos de impacto, a necessidade tem a ver mais com a ligação de gerações e com as próprias aulas de desenho e com os workshops que a Penumbra ia desenvolvendo. Miguel, peço desculpa pela interrupção, mas enfim, eu percebi isso, pareceu muito meritório. Vocês conseguirem juntar pessoas, diferentes gerações, diferentes proveniências, diferentes trajetos, isso parece muito meritório. Mas pegando um exemplo concreto que a Maria partilhou connosco, aquele projeto desenvolveram no Fundão, não é? Nas Minas da Panasqueira. A minha questão é, aquilo foi uma espécie de bolha em que vocês, pronto, interagiram uns com os outros, mas eram vocês, e portanto era uma bolha para todos os efeitos, ou houve alguma interação com a comunidade, o Fundão, que até, como vocês sabem, o Fundão até enfim, é uma pequena cidade, mas é uma pequena cidade com um histórico cultural, social, económico muito relevante. Houve interação com a população local ou nem por isso? Sim, sim, nós na aldeia do Cabeço do Peão, principalmente, hum, tivemos a ouvir as histórias das pessoas e foi muito interessante as conversas que tivemos, não só para nós entrarmos muito mais no que estávamos ali a fazer, não é? Porque aquilo para nós houve a primeira tentação de visualmente ser muito bonito, mas o que aconteceu ali foi também horrível para aquelas pessoas, não é? E nós ouvimos muitas histórias e quem nos recebia lá eram os próprios habitantes da aldeia
Eu lembro perfeitamente, eu fiquei muito amiga, ainda hoje sou, de uma senhora que era a Bina, que contava muito casualmente como é que o tio tinha morrido. Lá está, toda a gente ali trabalhava nas minas e trabalhou, e teve os pais e os tios e os avós a trabalhar nas minas. E depois as histórias que contava, hum, ajudou-nos a perceber e a aprofundar o que estávamos ali a fazer. Por outro lado, ela dizia-nos muitas vezes: ainda bem que vocês estão aqui, porque eu não vejo animação aqui há anos, nós estamos aqui esquecidos, ninguém quer saber de nós, e, e, e havia essa, ou seja, o impacto social que nós tivemos foi se calhar trazer festa para lá, digamos assim. E pronto, isso vale o que vale. E vale a humanidade, a relação humana entre as pessoas. E por acaso o caso do Fundão, é um dos casos mais bonitos onde houve uma interação, é que nem foi entre gerações, é engraçado que vivemos no mesmo país, mas quase que parecem realidades muito diferentes e vivências muito diferentes. Ter pessoas a contarem as coisas que eles nos contaram parece quase de outro, pelo menos para mim, pareceu-me. E foi muito engraçado a maneira como todos nos demos, jantávamos sempre todos juntos, dançávamos todos juntos e ficámos mesmo muito amigos. Portanto, acho que aí foi assim o exemplo, sem ser os exemplos que o Miguel estava a falar de termos alunos a trabalharem com pessoas que já são artistas. Isso às vezes no mundo das artes acontece muito um, haver um limite, uma segregação entre o aluno e o mestre que não devia, que eu acho que não devia haver, que os dois podem aprender um com o outro, e nós tentamos ao máximo que isso aconteça. Em questões de nós não estarmos na nossa bolha de artistas e estarmos mais com o resto da sociedade, eu acho que o Fundão é um excelente exemplo mesmo. E porque nós aprendemos muito com eles e eu acho que eles também connosco. Mas essa ligação manteve-se? Vocês voltaram Sim, lá? sim, sim. Voltaram Sim, lá? sim, sim. Lá está, nós vamos para o ano fazer residência também porque essa relação se manteve. Uhum. E já por várias vezes fui ao Cabeça do Peão, ligo sempre à Bina: onde é que estás? Vem aí ao café, que eu tenho um café. hum, Café Central. Estás cá? Sim, exatamente, um café central. Aquilo é uma aldeia que tem o quê? 10 habitantes, 15, não mais. E sim, tenho o número dela e vou-lhe sempre voltar a ligar e ela recebe-nos sempre muito bem. Lá está, por isso é que mantemos sempre esta vontade de ir lá e levar cada vez mais pessoas lá, para conhecerem, aquele mundo, porque parece mesmo outro mundo. Muito bem, Maria. Entretanto, não sei se alguém aqui do nosso círculo quer levantar alguma questão. Eu queria levantar uma questão, senhor. Força, Júlia. Sim, em relação agora ao que acabou de ser relatado nessa aldeia, pequena aldeia do Fundão, o que me pareceu meritório, essa interação entre as pessoas, mas eu queria só perguntar se de facto, por exemplo, quando ouviram as histórias, fizeram registro dessas histórias, se isso ficou registado ou se foi só uma interação que já por si é muito meritória, mas entre vocês, portanto, mais humana, mais a nível da festa, ou se houve de facto o recolher desses depoimentos e das pessoas que os faziam, claro está, nomeadamente também fotográfica, etc, etc. Era isso, obrigada. Sim, muito obrigada pela pergunta. Ah, eu, eu sou do vídeo e sou muito do documentário e eu tive muito essa tentação. No entanto, eu quis primeiro não ver aquelas pessoas como objetos artísticos, digamos assim. Ou seja, eu não os queria ver como arquivo, porque arquivo já era aquela aldeia. Eu quis. Eu estou a falar disto agora, nem pensei nisso, só agora com a pergunta é que eu estava a pensar realmente, eu não os filmei, seria muito tentador. Mas primeiro eu, eu
de alguma maneira eu vejo o arquivo como algo que foi e eu queria desesperadamente que eles não fossem uma coisa que já tinha acontecido, que estava a acontecer. E então eu quis aproveitar ao máximo estar ali e não tanto estar com a lente à frente, digamos assim. No entanto, eu fiz vídeos, não das pessoas e da nossa relação, mas fiz vídeos do sítio, sim. Ora, entre as pessoas, eu de alguma maneira não o quis fazer. Talvez por causa disto. Muito bem, Maria. Está a equação fazerem novas atividades, novas residências noutros locais do país, nomeadamente no interior, aliás, eu diria sobretudo no interior? Sim, nós queremos agora, principalmente porque o nosso foco vai ser esta questão de criar lugares seguros e não só entre nós, coletivo, que somos um coletivo que está a começar e para também não acontecer o que aconteceu, na nossa opinião, com a penumbra, nós entre nós criarmos um lugar seguro e depois ir a várias comunidades e residências no interior e por todo o Portugal e quem sabe internacional, mas primeiro provavelmente focar em Portugal. Temos provavelmente vamos ter 3 momentos separados ou mais, outra vez no fundão, porque lá está, é um trabalho sempre em construção. E, Não, e e até porque queremos. isso é compreensível, é o sítio que vocês conhecem, sabem que tem condições, portanto, isso Sim, não é. depois também, sim, Sim. nós podíamos falar aqui muito sobre. Nós, na verdade, queremos, e durante os 3 anos de penumbra, a quantidade de instituições, câmaras e tudo que pedimos algum tipo de apoio e algum tipo de, por exemplo, fazer isto, estar com comunidades, estar em residência, e foi mesmo, levámos muitos nãos, mesmo muitos. E então quando temos uma associação que nos trata tão bem e que não falha e que se compromete e faz, nós não temos problema nenhum. Entretanto, também já expandiram para Belmonte, por exemplo, para a Guarda, continua a ser tudo mais ou menos na mesma zona, mas com localidades diferentes, digamos assim, ou com dinâmicas locais diferentes. E embora muitas vezes pareça que nós estamos numa bolha, nós queremos muito estar em contacto com a comunidade local, mas não o queremos fazer de uma maneira muito turística, digamos assim. Ou seja, ir durante 10 dias e só filmar. Tem que ser com tempo, tem que ser com realmente ver as dinâmicas locais, ver quem são as pessoas, conhecer as pessoas conhecerem-nos a nós darmos a conhecer. E isso é uma coisa que demora tempo, a inclusão social e a relação entre as pessoas é uma coisa que demora muito tempo, na minha opinião, na nossa, digamos. Eu gostaria de levantar aqui uma questão. Como é que estes coletivos, digamos, artísticos, primeiro a Penumbra, depois a Birra, que têm uma incidência nas artes plásticas e performativas, se enquadram numa associação que se chama Pró-Histórica. Há pouco chamámos de Pró-História, mas é Pró-Histórica. Como é que isso se enquadra numa associação que tem digamos, um propósito mais abrangente? Não sei se isso já foi explicado numa outra sessão em que vocês foram apresentados, penso que eu não estive, e gostaria que pudesse esclarecer um pouco mais acerca desta dúvida. Claro. Na verdade chama-se Pró-Histórica, mas não é começou com o intuito de fazer encenações da Nossa Senhora das Brotas, da procissão da Nossa Senhora das Brotas, que é uma aldeia no Alentejo, e de trazer os jovens de novo para as tradições, digamos assim, de uma aldeia que estava a morrer aos poucos. Maria, permita-me interromper, está a falar numa terra que se chama Brotas?
Aham. é onde eu estou precisamente alojado e estou aqui a esta videoconferência, estou aqui numa dessas casas da aldeia de Brotas, aqui A perto de sério? Freira do Alentejo. É uma congruência. Oh, meu Deus! Então, está aí, há uma das ruas que tem o nome do meu bisavô, Como é que se chama? Joaquim Cachola. Conhece aqui esta senhora, a Dona Maria, que tem aqui uma série de. Sim, é minha prima. É a sua prima, olha, que é uma congruência engraçada, ainda hoje estive com ela. E como Sim, é que ela se vai saber perfeitamente quem é que eu sou. Eu amanhã falo com ela. E como é que chama o seu avô? O meu avô é Manuel Cachola, o bisavô é o Joaquim Cachola. Ah, Ela vai saber perfeitamente. Eu vou aí todos os verões à festa da aldeia de pois Brotas. eu estou de passagem, mas amanhã falo Não, mas com a isto Dona não Maria. foi coincidência. Quando havia este debate, a Foi, gente destacou o Carlos Magalhães foi para Brotas. engraçado. Como ouvi falar em Brotos, que é uma terra com tradição até religiosa, não é? Do culto mariano do século XVII. Exatamente. Não, Pois, e a Pró-Histórica começou exatamente para fazer encenações exato. com jovens desse mesmo culto mariano da Nossa Senhora das Brotas. Então Ah, já está respondido. pronto, Não, e não está respondido. Tiveram sucesso ou nem por isso? tivemos, sim, tivemos sucesso. Isto foi já na altura dos meus pais, eu ainda não. E nós estamos agora também, eu estou a começar outra vez a voltar. O meu avô faleceu em 2022 e nós estamos a voltar. Temos uma casa e provavelmente vamos ter um local de residência em Brotas, também para voltar a trazer pessoas jovens para as Brotas. A Maria é um grande contacto aí, onde está, nas casas É onde a está. sua prima, não é? É, é, Exato. Ok, é que uma engraçado. congruência. Ainda bem que perguntou. Exato, olha, eu ouvi falar em Brotas, e, pá, atenção, eu estou aqui. Não sei se o Rui Martins, aqui do grupo de trabalho, quer levantar alguma questão, penso que ainda está connosco, não? Ou o Renato? Ou o Sim, mas Rui? ele Eu estava, estou aqui, força eu bem. estou com problemas de rede e desligar a câmera. Não, tinha uma questão, mas não sei se me saberão responder. A sensação que eu tenho, vivendo aqui em Lisboa e fazendo a maior parte da minha atividade cívica aqui também em Lisboa, é que proporcionalmente as autarquias do interior dão mais apoio às associações cívicas, culturais, recreativas, do que as das grandes cidades. E falo sobretudo de Lisboa, mas ainda falo mais, sobretudo, de cidades como de subúrbios como Almada, como Sintra. E a pergunta que vos faço é se essa sensação que eu tenho confere naquilo que vocês sentem e experienciam. Sem dúvida, sem dúvida, lá está. Eu depois de estar 2 anos a ir a todas as câmaras mais perto de mim, digamos assim, e talvez nós achávamos, digamos assim, com o orçamento cultural mais, com mais oportunidades para nós podermos fazer alguma coisa, digo de norte a sul, ou seja, Algarve, Alentejo, um, e um dia chegamos ao Fundão por causa de um festival cinematográfico e o presidente da Câmara fala connosco e diz-me diretamente: venham, nós queremos é que venham pessoas, nós queremos cultura, e é engraçado que o Fundão tem uma dinâmica cultural excelente, excelente. Então, tem sempre artistas a vir de todas as partes do mundo para irem estudar lá, para irem investigar lá. Tem uma rede muito boa, que nos recebe sempre muito bem. Nós somos um microgrupo na quantidade de grupos e de eventos que eles fazem anualmente. E, portanto, eu concordo, uh, sem dúvida, concordo com o que está a dizer, que quanto mais afastados de Lisboa, claro que há exceções, obviamente, mas mais oportunidades, se calhar, temos para fazer estes eventos e ter estas dinâmicas a acontecer. Sim, o Fundão é claramente o microcosmos. Ainda recentemente surgiu uma reportagem num jornal de referência, até a propósito da integração dos imigrantes, exemplar. Depois também, obviamente, a proximidade com a Covilhã, com a Universidade da Beira Interior, que é também
uma universidade, enfim, com alguma pujança e com impacto local, desde logo. Mas ponto de facto, essa é também a minha percepção. As entidades municipais do interior estão à partida mais receptivas para apoiar, até financeiramente, projetos culturais, enfim, isso por razões óbvias, não é? Porque há menos pretextos, há menos eventos em cima da mesa. Aliás, eu tenho um amigo que não vou nomear, enfim, mas quando surge, eu falo regularmente com ele, e quando surge a oportunidade de evocar, através de um congresso, de um festival literário, enfim, de evocar um autor maior da nossa cultura, enfim, seja um poeta, um filósofo, um escritor, um pintor, ele pergunta-me, a primeira pergunta que ele me faz é onde é que ele nasceu? Isto para chegar ao ponto, se ele nasceu em Lisboa, não vale a pena. Mas se ele nasceu noutra localidade, que não em Lisboa, aí as oportunidades serão maiores. Mas eu tinha também uma questão, na sequência do que tu disseste, Maria. Vocês, a essa altura falaste de outras associações, vocês interagem com outras associações? Qual é a vossa experiência também nesse sentido? Enfim, isto agora voltando um pouco também para a nossa experiência da PASC, é sempre difícil, enfim, se já é difícil de gerir, enfim, um grupo interno, não é? Às vezes é mais complicado ainda gerir, enfim, uma ligação com outras pessoas, com outras associações. Aliás, eu até costumo dizer, enfim, não estou a dizer nada de confidencial, eu vivo em Sintra e estive envolvido, enfim, não ao nível diretivo, mas estive envolvido, acompanhei o processo, um projeto que me pareceu muito interessante, que era a Rede Cultural de Sintra. Ou seja, bom, o nome também aqui diz tudo, ou quase tudo. Portanto, era uma plataforma de associações culturais sediadas em Sintra. Portanto, obviamente que eram associações culturais muito diferentes entre si, mas tinham isso em comum, não é? Associações culturais sediadas em Sintra e, portanto, tinha tudo para dar certo. E não deu. Aquilo depois gerou-se ali uma entropia e aquilo não avançou. A PASC tem sido uma experiência que, enfim, já teve altos e baixos, neste momento está numa fase claramente de novo mais dinâmica, mas é sempre difícil, de facto, promover a interação entre várias associações. Qual é a vossa experiência a esse respeito? Por exemplo, é misto, digamos assim. Tanto temos associações que correm muito bem, como temos associações que não correm assim tão bem. Depois é a experiência também que nos vai dizendo, que nos vai apontando algumas bandeiras vermelhas e que nós já de alguma maneira vamos percebendo que alguns sinais de que, ok, se calhar não é uma associação que, que vai ser bom eu estar em contacto. Tudo bem, respeitamos, mas se calhar não vamos focar muito por aí. E outras que corre lindamente, como por exemplo é o caso desta ARS, em que nós corre lindamente e até nos apresenta outras associações, e que acaba por ser um certificado de qualidade, digamos assim, quando essa associação nos é apresentada por eles. Mas eu diria que é muito misto. É mesmo. É como com as pessoas, não é? Individualmente. Porque Há na coisa... verdade nas associações ao nosso nível, digamos assim, que é um nível mais pequeno, nós acabamos é por lidar com as pessoas, não é? Ou é eu conheço aquela pessoa que tem aquela associação, então vamos fazer aqui qualquer coisa, vamos experimentar e depois não resulta, ok. Ou então resulta muito bem, ainda bem. Pronto. Às vezes as associações estão em tempos diferentes, ou têm necessidades muito diferentes, e está tudo bem. Por isso por isso é que eu estou a dizer misto. Muito bem, é como a vida, é mesmo assim, mista. Nosso amigo Cídio Lopes de Almeida vive no Brasil, tu vives mais numa zona interior do Brasil, certo? Eu estava a ver aqui, a Maria disse boa noite a todos, novamente.
você disse Brotas, e eu fiquei imaginando um lugar muito distante de Lisboa, né? Porque você me disse, eu tive um sentimento assim né? E eu estava vendo aqui no mapa, é só uma Brota no distrito de Évora? É essa que você está falando? Sídio, É, Sídio, Sídio, longe de Lisboa, só Kiev. Ah, Tudo o que não seja Kiev é perto, portanto. sim, aí Isto, eu isto pensei, não é o Brasil, não é o Brasil. eu pensei que é muito pertinho, né? Então, eu vivo numa região de interior do Brasil, mas eu vivo também um pouco em São Paulo. Eu vivo a 160 quilômetros de São Paulo, capital. Isso para nós aqui é um circuito próximo. E então o Brasil tem múltiplos interiores. Esse que eu estou é mais específico e mais cosmopolita, por causa da grande de São Paulo e de São Paulo em si, né? Sobre a sua apresentação, Maria, eu gosto muito de ter contato com os artistas, com artistas. Eu sou da filosofia, mas tenho outras formações e atuo nesse âmbito A das Maria, humanidades. a Maria também é de filosofia. Ah, que legal. Eu acho muito assim arejador a conversa com as artes, né? Eu vi algumas, não sei se o termo xilogravura, que é o preto e branco, eu sou ficcionado por isso, assim, é uma relação mística mesmo com o desenho preto e branco. Tem alguma coisa assim que eu sou muito ligado a isso. Os próprios nomes que vocês deram para as questões, eu acho muito criativo, né? Penumbra, é fabuloso esse nome. E depois birra, eu creio que seja a mesma coisa aqui também no Brasil. E, então, assim, eu acho muito fantástica a criatividade das artes. Eu tenho uma formação na área de arte e educação, e o que eu te pergunto é qual foi a sua apreciação nessa atividade que você fez, na seguinte chave: sobre desenvolvimento regional. Eu não sei se esse é o mesmo termo que vocês utilizam aí. Que no Brasil a gente tem umas áreas de pesquisa que pensa sobre as regiões e como que as regiões se desenvolvem. A gente chama de desenvolvimento regional. E uma das coisas mais difíceis de você promover o desenvolvimento regional é a fixação de uma inteligência sobre aquele território e que essa inteligência, portanto, consiga ser criativa, porque a inteligência que, de certa maneira, que está do jeito que está, tende a expulsar as pessoas do interior para as zonas industriais. Então, você tem que pensar numa nova inteligência. Não adianta replicar a mesma inteligência, porque senão você não vai conseguir nada. E nessa chave, eu não vejo outra possibilidade potente e capaz como essa de vocês. E eu te pergunto, eu tenho pensado muito nisso, quer dizer, como que a gente disputa com uma narrativa tecnológica, que parece ser a única via, quando é um desenvolvimento sério, relevante, pôr o nome tecnologia no meio que fica legal. Como é que você sentiu isso nas suas experiências, né? Quer dizer, o que vocês fazem, na minha perspectiva, é uma criação de uma nova possibilidade de narrativa sobre aquele território. E isto é, assim, potente demais. E, e, e que, qual a palavra que eu diria para quem almeja resultados econômicos, que eles fiquem com a expectativa deles frustrada, mas que a Semana de Arte Moderna do Brasil economicamente foi um fracasso, e vários outros eventos mundiais das artes que criaram movimentos, em geral, economicamente não foram um sucesso. Ainda bem, e por isso criaram novos sentidos. Então, minha pergunta é isso: como é que você sentiu tudo isso que eu falei sobre a possibilidade do trabalho de vocês ser a verdadeira chave para o desenvolvimento regional? Muito obrigada pela pergunta e pela reflexão. Ahm, e, bem, vários pensamentos aqui. O primeiro é que eu também sou da filosofia e eu sempre tive uma curiosidade enorme no processo artístico. Como é que ele acontece, como é que os artistas criam, ahm, em que leis é que criam, ahm, e eu acho que isso também foi o que me fez
querer estar sempre perto dos artistas e de alguma maneira transformar-me numa. Isto ainda é discutível para mim, mas em primeiro lugar, eu gosto de pensar. E, por exemplo, O pensamento é uma das belas artes. pois, eu também acho que sim. Mas temos no caso da Utopia, que foi a residência que nós fizemos no Fundão, em que nós convidámos também 4 filósofos para discutirem o que era a utopia, para termos também um cruzamento entre o pensamento académico e o pensamento mais considerado mais tradicional, com os artistas, porque muitas vezes o que eu sentia quando estava na faculdade e ao ler teorias filosóficas era, e porque eu sempre também tive amigos e dava-me com artistas, era que este artista devia estar a ler isto e este filósofo devia estar a ver o meu artista, o meu amigo artista, porque eles estão a pensar a mesma coisa e estão a falar sobre a mesma coisa em meios diferentes. É só isso. Um, e eu na Penumbra tentei sempre fazer esse cruzamento. Quando eu falo de multidisciplinaridade, eu falei só, parece que é multidisciplinar só dentro das artes, mas é multidisciplinar em tudo. Um, Porque a arte não sobrevive sem. As coisas estão muito interligadas. A tecnologia, a ciência, a tecnologia, a arte e a filosofia estão todas interligadas. E numa utopia, numa criação de uma nova narrativa, têm que continuar sempre todas interligadas. E o que eu acho que acontece é que cada um está na sua especialidade muito fechada e não falam com os outros, não olham para trás, estão muito fechados na sua secretária e não olham para trás e não Na, falam e na sua guardam o bolha. segredo. Na sua bolha. E guardam o segredo, quase como se fosse um segredo. Eu senti muito isso na academia, quase que eu descobri descobri isto, descobri esta teoria, mas eu não vou dar a ninguém porque é minha e eu quero desenvolvê-la eu. Mas se calhar o desbloqueio deste meu pensamento ou deste meu novo mundo e nesta nova narrativa está no artista que está ao meu lado. Ou até na vivência da aldeã que me vai dizer uma coisa, eu não posso ficar fechada na minha bolha. E tem que haver uma comunidade, mas uma comunidade hum, que esteja disposta a ser artista. E ser artista eu digo que é a criar sobre outras leis, a pegar noutras leis, digamos assim. E eu acho que é isso que o artista consegue fazer, que é consegue criar mundos dentro de outras leis que ainda não foram pensadas, digamos assim. E portanto, o que eu, respondendo à pergunta, eu ainda não penso muito, eu não gosto de pensar muito em termos económicos. Em termos económicos é se aquilo não vai dar capital à terra. Eu sei que isso é extremamente importante, mas eu também acredito que se nós juntarmos as pessoas e elas pensarem juntas, discutirem juntas, trocarem impressões juntas, trocarem vivências, trocarem. hum, as pessoas vão ser chamadas para lá também. Todos nós queremos isso, na verdade. Todos nós queremos criar um mundo melhor. Isto parece um bocado poético, mas eu acho que é o que está na base das coisas. É o que está na base de sermos uma comunidade e de sermos seres humanos em contacto uns com os outros. É todos falarmos e chegarmos a criarmos uma coisa nova. Nós, por exemplo, a birra surge também de uma tentativa de sermos todos um bocadinho crianças nesse sentido, porque a criança tem uma coisa muito especial, entre aspas, que é ela consegue brincar e a brincadeira é uma coisa muito importante, na nossa opinião, porque a brincadeira permite com que eu estabeleça regras com os meus pares, novas regras, que não tenha, que os limites estejam sempre a ser questionados e isso é bom, mas para eu quebrar, eu quebro para depois criar outra vez. Eu quebro para depois criar outra vez. Não é quebrar só por quebrar, claro. Um, mas o que eu sinto é que, na minha experiência, quando um grupo de artistas que vem de outro sítio e que está numa aldeia ou numa comunidade ou num sítio local, vem de alguma maneira mexer com as regras.
e vem de alguma maneira criar ali qualquer coisa nova e vem ali também receber qualquer coisa nova, mesmo que esteja lá sozinha há algum tempo. Essa coisa, essa pessoa tem, essa comunidade tem memórias, tem tradições, tem, e vamos todos falar sobre isso. Eu não sei se estou a responder muito à pergunta, mas pronto. Muito bem. Vocês já fizeram, aliás, a Maria falaste sobre isso, já promoveram ou já tiveram uma interação com outras associações e outras iniciativas na Holanda, em Marrocos. Já equacionaram fazer alguma coisa no Brasil? Enfim, eu imagino que essas coisas aconteçam porque vão surgindo oportunidades, não é? Não está pré-determinado. Mas já pensaram em fazer alguma coisa no Brasil? Sim, muito. A grande parte dos meus colegas de filosofia, a maior parte, e ainda hoje somos mesmo muito amigos, são do Brasil e de várias partes do Brasil. E uma das coisas que certamente vamos fazer é estabelecer essas pontes. Tenho um amigo fotógrafo no Rio de Janeiro que está sempre a dizer que temos de estabelecer esta ponte e vocês têm de vir cá e temos de estabelecer isso. Temos também, tenho outra grande amiga minha de Minas Gerais, portanto, várias partes do Brasil, e é claramente uma rede que temos de estabelecer porque, quer dizer, faz todo o sentido. E uma das pessoas que pertence ao coletivo da Birra é brasileira, então isso vai acontecer sem dúvida. Muito bem, e o Cídio fica desde já convocado para fazer também essa mediação. Claro, claro, claro. Renato, eu estou lembrando aqui, esse é o ponto de contato meu com o Renato, o Agostinho da Silva, o pensamento do Agostinho da Silva e a expressão dele, fazer-se poema. Ele disse isso, eu lembro de memória dele ter dito esta frase naquelas entrevistas no início dos anos 90, né? E esta frase me prendeu profundamente, né? Fazer-se poema. O que seria mais importante? Alguém pergunta para ele, a entrevistadora, se era escrever, era sobre o Fernando Pessoa. E ele vai dando umas voltas e ele conclui com essa frase, fazer-se poema. Eu achei isso assim, isso sintetizou um desejo meu muito antigo. Fazer esse poema é a coisa mais importante. E o trabalho pelo que vocês apresentaram aqui, é um exemplo de fazer esse poema. E depois disso as coisas acontecem, não precisa me perguntar depois. O primeiro é esse, depois a gente pode ficar tranquilo que vai dar certo. Muito bem, Cídio, e foi muito a propósito, de facto, mais importante no caso no poeta, do que escrever poemas, é fazer-se poema. Esse enfim, também esta afinidade aqui agostiniana. A Júlia também tem essa afinidade muito forte. Júlia, eu há pouco não sei se a interrompi, não sei se a sua pergunta tinha ficado a meio, se tinha ficado suficientemente. Não, era mais no sentido, não tanto o registro, a minha pergunta não tanto o registro visual, mas era um registro de tudo quanto essas pessoas que muitas vezes se perde, nós sabemos que se perde, um registro escrito do que elas dizem, isso sem entrar, sem molestar, digamos assim, a intimidade Até sem porque pôr em a causa. Júlia é dessa zona, não é? É das Beiras. Eu sou da Beira Alta, Da Beira Alta, da Beira Transmontana, mesmo junto ao Coa, Muito bem. Longroiva, junto ao Coa mesmo. Nasci lá, depois não vivi lá, mas nasci lá e tenho as Então, qualquer dia minhas vão ter à sua terra, que a Maria está a subir, está Fundão, Belmonte, Guarda, é sempre a subir. Sim, sim. Eu penso que mais na Beira Baixa é mais fácil, na Beira Interior mais na Beira Transmontana, mas exatamente por ser mais difícil, eu acho que também nos deve impulsionar a isso, não é? Muito bem, meus amigos, estamos a chegar ao final da nossa sessão, que tem sido muito interessante. É de facto uma associação que tem um trabalho muito meritório, é de facto uma mais-valia para a PASC. Maria, Miguel Afonso, a palavra final é vossa. O que é que ainda não disseram e gostariam de dizer e que ficasse gravado neste caso? Gravado e a cores no nosso vídeo.
acho que por mim só queria agradecer a gentileza e a oportunidade de estarmos aqui a discutir, a pensar, a conversar. Isto é, por incrível que pareça, é cada vez mais raro, pelo menos a experiência que eu tenho. Então, ter pessoas que a seguir ao jantar ou já à tarde estão dispostas a ouvir uma associação nova e a discutir sobre ela, para mim, só posso agradecer. Para mais num dia que estava a jogar a seleção. Exatamente. Muito obrigada a todos. Mas agora entramos em embate direto com o Euro de futebol, portanto, em todo caso, a PASC vai manter enfim, o seu ciclo e ficam desde já convidados no dia 19 de junho, portanto, na próxima semana, quarta-feira, vamos ter uma sessão, enfim, noutra área, a área do ambiente. Vamos ter connosco uma pessoa igualmente muito interessante, que é a Isabel Pessoa Lopes, que tem um currículo igualmente, enfim, trabalhou na NASA, já foi astronauta, já pilotou aviões, e que nos vem falar sobre, podem encontrar o cartaz e o link Zoom no nosso site, onde estará brevemente este vídeo, nos vem falar sobre a poluição marítima e espacial. A próxima sessão será no grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, e portanto fica desde já o convite para que no dia 19 de junho, na próxima semana, possam estar connosco de novo. Muito obrigado.